Atualmente, quando uma pessoa atinge ou ultrapassa os 2 metros de altura, às vezes menos, são rapidamente associadas a esportes ou atividades que exijam boa estatura, como basquete ou vôlei. Porém, na grande maioria dos casos, essas características não são provindas de genes hereditários, mas de mudanças no próprio DNA da pessoa em sua formação física como ser humano. Do contrário, muitas lendas de possíveis seres extraordinariamente grandes são compartilhadas por várias culturas do passado, como os gregos, maias, egípcios sumérios. Mas diferente de casos isolados que acontecem hoje em dia, esses gigantes faziam parte de uma raça especial, separada, e viveriam juntos. Essa história é inclusive compartilhada em várias religiões, como judaísmo, islamismo, budismo e na própria Bíblia cristã, onde os Nefilim são citados como gigantes resultados da união entre mulheres humanas e anjos vindos do céu. No vídeo de hoje, vamos analisar os fatos e tentar descobrir: os gigantes realmente existiram? Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você nos motiva a continuar e ainda fica ligado em todo novo vídeo lançado aqui. Antes de entrar a fundo na história de antigas civilizações e em lendas criadas por elas, é preciso identificar exemplos claros do gigantismo em nossos dias. Veja, por exemplo, o caso de André Roussimoff, mais conhecido como André o Gigante. Foi muito conhecido na década de 80 e 90, principalmente por participar do programa americano WWE Championship. Além de ser muito alto, com 2 metros e 24 centímetros de altura, pesava 235 quilos, o que o tornava literalmente um gigante. Porém, o maior homem do mundo registrado pelo Guinness Book foi Robert Wadlow, um americano que, quando faleceu aos 22 anos de idade, tinha 2 metros e 72 centímetros de altura. Diferente do caso de André, Robert não tinha um peso proporcional ao corpo, pesando cerca de 200 quilogramas. A tendência era que continuasse crescendo, mas foi impedido por problemas de saúde que ocasionaram a perda de sua vida, mesmo bem jovem. Nos 2 casos, o crescimento excessivo foi provocado por problemas raros no material genético, uma doença conhecida como gigantismo. Nenhum dos casos tem relação com uma raça de gigantes poderosos. Eles não eram filhos de outros gigantes. Com base nisso, muitos estudiosos se perguntam se realmente os contos do passado são reais ou se não passam de histórias exageradas contadas por pessoas que viram homens com gigantismo, só que no passado, em uma época em que essa doença não era diagnosticada. Basta pensar na história de Davi e Golias, um gigante filisteu que, segundo a Bíblia, possuía cerca de 2 metros e 90 centímetros de altura na conversão atual. O que, se for comparado aos 2 metros e 70 centímetros de Robert Wadlow, não é algo tão surpreendente assim, certo? Principalmente se lembrarmos de que ele provavelmente atingiria essa altura se não tivesse falecido tão jovem. Uma história semelhante à de Golias é contada por inscrições sumérias, civilização vista como uma das mais antigas do planeta. A lenda conta a vida do rei Gilgamesh, que teria governado a nação suméria por 126 anos. Segundo os contos, o rei seria uma espécie de semideus, e entre suas características, a altura, força e arrogância seriam as mais evidentes. De acordo com a lenda, Gilgamesh possuía 5 metros de altura, o que fazia dele um temido guerreiro. Muitas estátuas foram feitas retratando o suposto rei, e na grande maioria dessas representações, ele é visto agarrado com um leão que em seus braços torna-se pequeno. Mas essas não são as únicas. Diversas outras gravuras do povo sumério e do povo egípcio remetem a seres gigantes, sejam eles humanos ou não. Esse, talvez, seja o conhecimento mais antigo que humanos mostram acerca de seres conhecidos como gigantes. Deixando as lendas, contos e histórias fantasiosas de lado, será que existem mesmo provas reais e visíveis da existência de gigantes aqui na Terra hoje em dia? Muitos acreditam que a cidade de Petra, localizada ao sul da Jordânia, seja uma comprovação dessas histórias.
O local é famoso por sua arquitetura perfeitamente esculpida em rocha, que proporciona um ar rústico e artístico ao mesmo tempo. De todas as construções, talvez a que mais se destaque seja o Templo de Al-Qasner, levantado originalmente como um mausoléu no início do primeiro século. O lugar faz parte do patrimônio histórico da Unesco e recebe diversos visitantes todos os anos. O que mais chama a atenção é o modo desproporcional em que foi feito. As portas de entrada do templo são estranhamente grandes. Basta comparar uma pessoa comum ao seu lado. Muitos concordam que isso aconteça pelo fato dela não ter sido feita para humanos comuns, mas sim para seres com estaturas sobre-humanas. Não apenas a porta é enorme, mas também os pilares e as paredes do templo. Mas será mesmo que isso significa que foi construído para gigantes? Se olharmos mais de perto, vamos notar que os degraus que levam até o edifício são comuns, diferentes do restante da estrutura. Isso sugere que todas as teorias extraordinárias sobre esse monumento não passam de balela, histórias exageradas, como falamos no início. A mesma coisa acontece com o Templo Baalbek, também conhecido como Templo de Baco, que fica no Líbano. Embora possua entradas enormes e seja projetado com pedras que só poderiam ter sido transportadas por gigantes, possui uma entrada de degraus comuns feitas para pessoas de estatura normal. Nenhum de nós, seres humanos do século XXI, chegamos a ver dinossauros de verdade. Isso é óbvio, visto que esses animais foram extintos milhões de anos atrás. Porém, nós temos certeza de que eles existiram. Como? Pelos fósseis que durante muito tempo ficaram enterrados sob o solo. Do mesmo modo, também não chegamos a ver esses supostos gigantes, certo? Mas será que existem comprovações, como esqueletos, desses seres que, segundo lendas compartilhadas por diversos povos, viveram há alguns milhares de anos? Na verdade, sim, existem. Durante vários séculos, inúmeras imagens foram publicadas em jornais impressos, na televisão e, atualmente, na internet. Nessas fotografias, é possível ver claramente restos mortais de seres que, ao lado de arqueólogos, se mostram extraordinariamente grandes. Nesse caso, realmente parece fazer sentido, pois não são apenas casos isolados. Várias imagens como essas foram publicadas durante muitos anos, em períodos diferentes e em locais distintos. Porém, infelizmente, nenhuma imagem oficial foi mesmo divulgada até hoje. Na grande maioria dos casos, existe apenas uma fotografia, o que não faz sentido algum. Com certeza, ao ver algo tão grandioso, qualquer arqueólogo se sentiria na obrigação de captar o maior número de provas possíveis sobre o achado. Há alguns anos atrás, a notícia de que o governo americano estivesse ocultando provas da existência de gigantes se espalhou por diversos sites. Segundo eles, os Estados Unidos estaria fazendo isso por meio de organizações associadas a complexos de museus como a Smithsonian, importante instituição educacional do país, por exemplo. E para muitos, isso explica o porquê não existem provas concretas. Porém, mesmo que toda essa história seja verdadeira e que os gigantes tenham mesmo existido e que, além disso, o governo tenha escondido as provas de sua existência, ainda assim, não deveríamos ter encontrado outras provas fósseis de presença? No caso dos dinossauros, vários camponeses, pessoas humildes e outros civis sem nenhum envolvimento com o governo foram responsáveis por encontrar ossos antigos de seres como esses em seus próprios quintais. Por que então que isso não acontece com os supostos ossos de gigantes que muitos dizem existir? É mais estranho ainda se lembrarmos que essa tal raça de gigantes viveu há apenas alguns milhares de anos, enquanto os dinossauros foram extintos milhões de anos atrás. E mesmo assim, em vários museus do mundo, temos diversos exemplos de fósseis de dinossauros, porém, nenhum que tenha viveram mesmo aqui ou não passam de uma lenda. Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até o próximo!